Olá, professores, olá, caros colegas. Estarei aqui apresentando um pouco sobre o nosso trabalho, né, que consiste na análise do trecho de um livro didático, né? Aqui estarei apresentando para vocês um pouco, né, falarei um pouco sobre o livro didático que escolhemos, né, e o capítulo em específico que escolhemos também. O título do livro didático, então, é o Diálogo, Matemáticas e Suas Tecnologias, né? Editora responsável é a Lília Aparecida Teixeira. Ele é um livro da editora, né, Moderna, publicado no ano de 2000, volume de primeira a terceira série. E aqui, então, eu apresento o livro para vocês, né? Então, essa é a capa do livro, né, que nós escolhemos para a nossa análise de um capítulo específico. Dentro dos capítulos que esse livro contém, né, os colegas decidiram, o nosso grupo decidiu falar sobre o planejamento orçamentário, que é o último capítulo desse livro, né? E aí ele aborda esse tema que é tão relevante para a vida de todos, independente da profissão que segue, né? Eu particularmente tenho sou suspeito a falar, gosto muito desse tema, né? Da educação financeira, acho ela extremamente importante, então abordar este tema aqui na sala de aula é muito relevante e é uma opinião compartilhada entre nossos colegas, né, do grupo, daí a nossa escolha do tema. Ainda no nosso trabalho, então, né, nós podemos começar a análise do capítulo, né, onde o livro como todo, ali fizemos uma introdução falando sobre como que o livro como todo ele é organizado, né, passando por uma introdução aos capítulos. Aqui no nosso específico, né, no nosso livro específico, a introdução ao capítulo, ele vai falando sobre os dois principais elementos que existem no orçamento, no planejamento orçamentário, né, no orçamento doméstico. Chamo de orçamento doméstico, ele chama de planejamento orçamentário. E aí ele fala especificamente sobre as receitas e as despesas, esses dois elementos fundamentais, né, do planejamento orçamentário. Outros elementos são igualmente importantes, mas são subcategorizados subdivididos, né, em categorias, como dívidas, até mesmo financiamento, que a gente até aborda um pouquinho mais na frente. Logo no início, quando ele faz uma introdução sobre o planejamento orçamentário, ele inicia com algumas dicas. Dessas 8 dicas aqui, me chamou muito a atenção, né, das dicas que ele fala, tudo isso aqui abordado no nosso trabalho, né, no nosso capítulo aqui, mas achei mais prático estar mostrando aqui. Ele fala muito sobre dívidas, né? Então ele tem o capítulo todo, que consiste em 4 páginas, também logo lá na frente vou falar, achei um pouco curto, ele aborda muito a questão da dívida, como você deve se preocupar com as dívidas, né? Isso daí mostra mesmo uma preocupação até mesmo com o endividamento, né, hoje em dia. Bom, passado pela introdução, e inserido o tema receitas e despesas, ele já na próxima página ele evolui, né, pedindo um pequeno exercício para justamente os alunos, né, citar despesas fixas e despesas variáveis, né, sazonais, como ele diz no capítulo dele. E aí você faz esse pequeno exercício que já é um esboço do seu planejamento orçamentário. E na próxima página vem o controle, então, do orçamento familiar. E aí ele já faz um exercício mais amplo e já pede até mesmo, dentro da elaboração desse planejamento familiar, ele evolui para as categorias, né? As categorias de despesas, como a categoria transporte, que você pode ter o deslocamento tanto para uma escola quanto para um trabalho, né? Essas duas despesas vão estar dentro da categoria transporte. A alimentação é tanto a compra que você faz mensal quanto
o lanche que você sai no final de semana para comer com a família. Então, essa daí, a alimentação fica dentro dessa categoria. Despesas com estudos, né? E aí pode entrar material, pode entrar o material didático e tudo mais. Então, assim, ele já ensina essa questão da categoria, achei super interessante também, né? Que ele já aborda toda essa questão das categorias e para você fazer análise. Aqui ainda nesse exemplo, com um exemplo, ele sinaliza, né, que é possível perceber que, no exemplo, as despesas de transporte são as que mais comprometem. Então, assim, ele faz, não só ensina como categorizar, como fazer análise também, o que eu achei super legal e relevante, né, você fazer a análise das suas despesas, identificando aquelas que comprometem mais, comprometem menos a sua receita, né? E aí você podendo agir para fazer a sua reserva de emergência ou você poupar dinheiro, o que é importante também. Ele também mexe hoje em dia, né, com as tecnologia mais avançada, ele também evolui então para você fazer uma planilha eletrônica, para você usar isso na planilha eletrônica, além de indicar também algum aplicativo que você possa usar no celular, o que eu acho até mais próximo da realidade do aluno hoje em dia, né? Dificilmente a gente pode, né, imaginar um aluno fazendo anotações no papelzinho todo dia sobre seus gastos. Você imaginar ele fazendo isso pelo celular é até um pouco mais fácil, até mesmo pelo acesso, né, a essas tecnologias, o smartphone, né, está sempre na mão deles. E aí você evolui para planilha eletrônica e como ela é mais fácil de você fazer a análise, né? Você identificando as categorias ali, né? As categorias das despesas, você consegue fazer essa análise melhor. E aí, então, ele traz, né, aborda, por fim, as decisões financeiras, né? Fala muito sobre a importância de você poupar para uma eventual emergência, né? E aí fala também de como você planejar as suas dívidas, fazer elas de forma saudável financeiramente, né? E aí ele finaliza ali ainda mostrando uma ferramenta eletrônica, um gráfico, né, onde mostra as suas despesas. Esse assunto os alunos acham muito interessante quando eles têm as despesas, pois vendo num gráfico de pizza, esse tipo de gráfico aqui, né, eles acham bastante interessante que eles têm uma visão bem legal, bem bacana da sua vida, da sua realidade financeira, né? E aí ele encerra o nosso capítulo. Achei ele curto, porém objetivo, né? E aí o nosso grupo, né? O grupo tem essa mesma visão, que apesar dele curto, ele é bem objetivo e extremamente necessário também, né? Bom, esse foi então a análise do nosso capítulo deste livro, que achamos extremamente interessante e trouxemos aqui para vocês. Agradeço a atenção de todos, uma boa tarde.